Aí, Estamos ao vivo. Vamos esperar o pessoal começar a chegar isso. para a nossa live de hoje. Esperar um pouquinho. Pessoal começando a chegar, sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Olá, pessoal, vão ser chegando. Sejam todos bem-vindos a mais Bem-vindos. uma das nossas palestras online, né? É, Muito bom. Boa noite, pessoal já dando boa noite. Boa noite, Jéssica. boa noite, Jéssica. Obrigado aí pela presença. Boa. Excelente. Robert dando boa noite. Mônica, sejam todos bem-vindos. Boa noite, meus amigos. Estamos aí, firmes no nosso projeto das nossas palestras online. Um prazer recebê-los. Hoje estamos com um palestrante todo especial que veio nos auxiliar neste projeto. Muito Especial não. obrigada. Sim, é um desafio, né? A gente Isso, vem com um convite, mas o convite ele traz um desafio, que não isso. é fácil. Não. Confesso que não é. É muita responsabilidade, né? Então, é prazeroso, mas com responsabilidade. Isso mesmo. Com certeza, com certeza. Então, o pessoal está tá chegando. Estamos aguardando só um pouquinho. Bom, nossa sala já está ficando cheia. Então, vamos iniciar. Então, vamos começar com uma prece. Vamos. Então, vou fazer a prece inicial e aí depois eu passo a palavra para você. Vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho e Ok, aí você começa, tá bom? tá bom. Então, meus amigos, vamos todos elevar os nossos pensamentos a Deus, a serenar os nossos corações. Pedimos o auxílio de toda a espiritualidade amiga da nossa casa, de Irmã Lavínia. Irmã Lavínia, que nos auxilie, que todos os nossos amigos que estão neste momento online conosco, ou aqueles que assistirão mais tarde à gravação da palestra, que eles possam receber esses fluidos salutares e que seja conduzida hoje, né, a mais uma de nossas palestras com a intenção de divulgar a doutrina espírita, auxiliar o nosso crescimento moral e espiritual e falar aos nossos corações. Que o Mestre Jesus, nosso amigo de todas as horas, esteja conosco e que tenhamos hoje mais um dia com várias palavras que vão alimentar o nosso coração e o nosso espírito. Então, seja bem-vindo, Gleison. A palavra está com você. Ok, obrigado. Boa noite a todos. Obrigado pela participação, né? Meu nome é Gleice, para quem não me conhece, sou frequentador da nossa casa lá da Irmã Lavínia, né, da Sociedade Espírita. Igual foi falado aí na minha apresentação, sou um frequentador, mais um braço que a nossa casa precisa, né? Obrigado a Abigail e a Tamara pela oportunidade, né? É importante, igual eu falei anteriormente, mas com responsabilidade, né? Então eu venho trazer um pouco aqui do que eu tenho aprendido, né? Como eu falo sempre, a gente é um eterno estudante, um aprendiz, né? E a gente tenta colocar alguma coisa em prática, né? E aquilo que eu tenho aprendido, né? A casa tem me ajudado, eu tenho estudado bastante, eu consigo compartilhar com todos vocês, né?
Já fiz outras palestras na casa, né, através do Celso e do Marcel, e nas sextas-feiras. Então, em março eu ia apresentar mais uma, tá? Não é essa palestra, é uma outra. Então, vamos ficar para uma outra oportunidade para a gente apresentar aquela palestra que seria dada em março, ok? Como foi falado aí na apresentação, né, eu conheci a casa através da Lucy, a minha atual esposa, né? São 27, 26 anos já frequentando a casa, né? Custei a começar a trabalhar, essa que é a verdade. A gente frequenta mais no início para depois começar a conhecer realmente a doutrina, para a gente começar a trabalhar. É isso. Muito bom. Então, você pode compartilhar a sua apresentação, Vamos que lá. eu vou liberá-la aqui para a tela. Opa. Foi? Foi, certinho. Ótimo. Então, na noite de hoje a gente vai falar sobre a parábola do semeador, né? Eu gosto muito dessa parábola. A minha esposa, inclusive, me incentivou a falar sobre ela. Ela é curtinha, é do versículo 3 a 9, mas ela traz muito ensinamento para a gente, sabe? De reforma íntima, de aprender a se aceitar, de aprender a aceitar o meu irmão. E o que, que eu venho fazer aqui para ajudar, tá? Então vamos lá. Esse trecho que eu tirei da parábola, eu tirei lá do Novo Testamento, a tradução do Haroldo, que eu gosto muito dele. Ele tem um livro só do Novo Testamento, com a tradução que ele faz, da interpretação que ele trouxe, do conhecimento que ele adquiriu. Então é muito, não vou falar que é mais fácil, mas é mais explicativo para o nosso português, para o nosso entendimento. Então eu vou começar aqui pelo versículo 3. Eis que o semeador saiu a semear. Aí eu vou palavrizar um pouco o que a Jéssica falou da última palestra dela, tá? Sobre verbo. Aqui, o versículo traz dois verbos, sair e semear. Todos dois reportam a ação. Então, quando Jesus traz para a gente, na parábola, o sair, o saiu, ele imprime na gente a gente entender que a gente precisa sair de alguma coisa. Sair a quê? Né? Sair para quê? Sair com qual propósito? Né? Aí eu vou escrever aqui que aqui o nosso Mestre Jesus pede que façamos o movimento de sair de nós mesmos, o sair do ou da. O que, que é? Aqui a gente já começa a falar de reforma íntima, porque a gente fica muito na nossa, entre aspas, paz. E paz, infelizmente, para o ser humano é ficar no tranquilo, no acomodado, igual eu escrevi aqui, na preguiça, no comodismo, na acomodação, na falta de iniciativa. Então, quando Jesus fala para a gente sair, é para a gente sair de nós mesmos, desabrochar, tirar da gente o germe que a gente tem aqui em cada um, esse germe que faz com que a gente desabroche. Então, a gente precisa sair disso. A gente veio aqui para se promover, galgar novos degraus. Mas ficar no comodismo, na preguiça, a gente não consegue subir do degrau. A gente fica na mesmice, né? E a gente encarnou foi para sair da mesmice anterior. Então, se a gente veio, encarnou, fizemos um contrato lá de propósito da reencarnação para melhorar, por que, que eu tenho que ficar com a minha preguiça, com o meu comodismo, com a minha acomodação e com a minha falta de iniciativa? Então, essa ação sair já nos promove, nos remete a mortificar o nosso homem velho. Eu até escrevi algumas coisas aqui, e eu gosto de falar muito, que de vez em quando eu faço uma cola, tá, Jéssica? Jéssica não, Tamara. Eu gosto de fazer de vez em quando algumas colas, né?
E eu escrevi aqui que quando a gente sai da nossa mesmice, da nossa condição que a gente está hoje de acomodado e que a gente acha que a gente está bem porque a gente está parado, a gente promove uma transformação interior. A transformação, o que, que é? A gente fazer com que cada um comece a usar o meu germe divino em prol do próximo. Então, nesse versículo, quando a gente cita, eis que o semeador saiu a semear, saiu dele mesmo a iniciativa, o propósito. A quê? A distribuir, desculpa, a distribuir as sementes. Aí eu vim aqui no livro Fonte Viva, no capítulo 64, o título do capítulo é Semeadores. Aí Emmanuel, né, que psicografou junto, ditou para o Chico Xavier psicografar, ele falou assim, o semeador, né? Aí ele escreveu assim, ele mesmo saiu a semear. Por quê? Porque ele teve a iniciativa, ele não transferiu a responsabilidade para outro. Porque se eu tenho que melhorar, eu não posso pensar no outro, eu tenho que pensar em mim, no meu íntimo, na minha condição atual, entender ela, para mim começar a melhorar a mim mesmo, né? E ele completa, transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação. Somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. Aqui, nesse parágrafo pequenininho, Emmanuel, né, como sempre, ele é punch. Ele mostra para a gente o seguinte, vamos transferir para o solo do espírito, né, que é o meu final dessa live, eu vou falar o que a gente vai falar sobre a palavra de vida eterna, sobre o solo do espírito. Mas o que ele transfere para o solo? Ele entende o que acontece no solo, para depois promover uma ajuda. E antes disso, como eu falei anteriormente, ele saiu de si mesmo. Ou seja, ele promoveu a sua modificação, entendeu o solo que ele precisava semear, né? E colocou a sua mão na charrua. Ou seja, convidou a si mesmo a promover um trabalho. Qual que é o trabalho? Santificante a lavoura, né? Ou seja, o semeador, né, ele vai lá mexer com a lavoura, ele vai mexer com a terra, ele vai mexer com as sementes, ele vai promover uma nova germinação, né? Então o que acontece? O semeador, ele tem que entender o todo, o local, o ambiente, a situação, o solo e as sementes, e trabalhar para aquilo dar frutos. Então, quando a gente sai da gente mesmo, a gente começa a entender o local da minha produção da lavoura. Eu começo a entender o que eu vou semear, quais sementes, onde elas vão cair, onde elas situarão, onde a gente vai chegar, porque a gente precisa entender onde a gente se situa no orbe, no planeta. A gente aqui é mais um no espaço, mas eu preciso do outro e ele precisa de mim. A gente precisa se situar, entender, completar um com o outro. Emmanuel continua. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. Aqui ele escreveu tudo que eu já comentei. O que acontece? Aquela velha casca que a gente tem, né, do ponto de vista de devotação e abnegação para com o próximo, Emmanuel coloca assim: ó, você vai trabalhar, você vai colocar a mão na charrua, mas se você não pensar em você e no próximo, não adianta nada o seu trabalho.
né? Você precisa entender o que o seu próximo precisa, o que o seu próximo está necessitando. Se seu próximo está no momento de receber amparo. Isso tudo fala nesse pequeno trecho desse livro. Porque, às vezes, também o meu irmão não está preparado para receber a boa nova. Às vezes ele não está preparado. Mas, em algum momento, ele tem que receber. Em algum momento, ele precisa dessa ajuda. Então, às vezes, ele está aéreo, completamente desequilibrado. Então não adianta você chegar lá e falar alguma coisa com ele que ele não vai nem prestar atenção, não vai absorver. Mas o que a gente faz? É igual um lavrador. Ele pega o solo e revolve a terra, prepara, coloca insumos, adubo, para colocar uma semente. Mas a gente só vai perceber qual adubo, o que eu preciso fazer no solo, da forma que eu entenda como o solo está. Como é que a gente entende o solo? Se instruindo. Se instruindo e se apercebendo do que o meu irmão precisa, qual a sua necessidade. E ele continua, aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos pelo grande continente denominado interesse geral. Ou seja, ele aqui ainda fala o seguinte, às vezes a gente ainda se apega ao egoísmo, às vezes a gente está muito apegado ao eu. Eu penso no meu bem-estar, eu penso na minha melhora, eu penso na minha condição. Mas eu esqueço que tem alguém numa condição muito inferior, com um bem-estar muito pequeno ainda, numa condição muito inferior à minha. Mas eu penso somente em mim, no meu bem, né? Sendo que eu podia estar amparando o meu irmão que não está tão bem, estendendo uma mão, escutando, levando uma palavra amiga, sendo generoso. Às vezes nos falta se aperceber do entorno, o que acontece ao meu redor. Vou palavrear aqui o Paulo Borges, ele fala muito assim, a gente recebe justamente o que a gente entrega na natureza. E acontece isso muito com a gente. Só que a gente não se apercebe do que a natureza precisa. A gente impõe muita condição à natureza. A gente precisa entendê-la para depois colocar a condição para ela. E vem, né, como falei, a palavra semear, que é uma outra ação, como foi falado na última live. E sair a semear, o que é? Semear sementes. Semente de alegria, paz, sorrisos, abraço, prosperidade, amor, caridade, generosidade. Poderíamos falar inúmeras sementes, mas todas essas sementes são sementes boas, né? Como eu falei antes, a gente vai colher aquilo que plantou. Então, se eu estou plantando sementes boas, a natureza vai me entregar também bons frutos. Vai me dar uma boa árvore. Mateus capítulo 5, versículo. Eu tenho que pegar minha cola aqui, que eu não sei de cor, não. Capítulo 7, versículo 15 a 20. Né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, itens 1 a 3. Quando a gente planta sementes boas, ela nos dará boas árvores. E boas árvores não darão nunca maus frutos. Então, se a gente está com ódio no coração, se a gente está com orgulho ferido, se a gente calunia, e isso acontece nas nossas tribulações do dia a dia, porque nós não somos espíritos perfeitos, né? Isso acontece com a gente, isso acontece comigo. Não é nenhum impeditivo ser espírita e passar por isso, não é. Agora, o espírita tem que entender que ele vai passar por isso, precisa modificar o seu pensamento. Toda vez que acontece, é uma lição não aprendida. E toda vez que acontece isso com ele e ele se refaz, é a lição aprendida. Então, a gente precisa melhorar.
Modificar o pensamento, modificar o automatismo. A gente vai desfazer do homem velho, mas a gente precisa reeducar o nosso automatismo, os nossos hábitos. E eu vou pegar aqui o livro da esperança, que eu vou exemplificar aqui algumas sementes. Tá? Lá no livro da esperança, no capítulo 52, o capítulo auxiliar, Emmanuel coloca para a gente assim: auxiliar, amparar, consolar e instruir. Aí ele é danado. Ele se coloca assim: não aguardes o favor das circunstâncias. Ele é muito direto. Ele fala para a gente aqui o que a gente está esperando para auxiliar o próximo, o que a gente está esperando para amparar, o que a gente está aguardando para consolar e o que a gente está esperando para instruir. Como eu falei no início aqui da live, eu sou um eterno aprendiz, um externo estudante, pretendo ainda ser um apóstolo, quem sabe lá o divulgador, mas hoje eu sou um aprendiz, né? Aprendiz, discípulo, apóstolo. Aprendiz é aquele que está aprendendo. Discípulo é aquele que absorve. E apóstolo é aquele que divulga, exemplifica. Mas em nenhum momento Jesus falou que o aprendiz não poderia instruir ninguém. Ele pode, desde que ele instrua alguém que queira receber. Como eu falei, a gente precisa estar aberto a receber a instrução. Isso é a caridade. Para aquele que quer instruir e para com aquele que quer receber a instrução. É caridade. Então a gente tem que fazer isso a todo momento. A gente precisa fazer isso sempre, mas na medida certa. No livro Ação e Reação, tem um capítulo lá que André Luiz sai para fora da colônia, né? E lá fora da colônia, ele encontra espíritos, né? Passando dificuldades, sendo muito penosos e tal. E no meio daquela região do umbral lá, muito escura, tem uma casinha com luz, uma casinha toda escura, cheia de defeito e tal, e com a luz central iluminando ela, um facho de luz enorme. E eles chegam lá, muito espírito em recuperação, putrefação, aquela coisa ruim, aquele cheiro horrível, e lá tem o irmão. Um irmão ainda lincatropo, né, na forma de lobo, porque ele se achava que tinha que mandar na época que ele ainda não era tão instruído. E aquele irmão lá é que canalizava o facho de luz dos bons espíritos. Então, mesmo aquele irmão, na forma de lincatropo, estava lá trabalhando em favor dos outros. E ele tinha a capacidade de estar lá porque o cheiro ruim, aquelas mazelas e aquele sofrimento, para ele era indiferente, porque na condição que ele estava na condição ideal para ajudar. Então é isso que Emmanuel traz para a gente aqui. A gente hoje está no momento de ajudar, não é futuramente, é agora. Nós precisamos colocar a mão na charrua agora. A gente precisa trazer as instruções, o auxílio, o amparo. A gente precisa estar apto a consolar. Então não tem que esperar o momento oportuno. O momento é agora. O momento é agora. A gente está aqui para ajudar. A gente está aqui sempre para ajudar, para trabalhar. Não estamos aqui para ficar, igual eu falei anteriormente, na mesmice. Não, nós viemos aqui para colocar em prática o Evangelho de Jesus. Ele continua: o semeador, ele não esperou chamado algum. Olha só, na época que foi escrito e Jesus fez essa parábola, Jesus saiu e quis dizer que semeou, o semeador saiu a semear. Ele não esperou chamado algum. Ninguém foi olhar e falou com ele assim: ô fulano, vai lá trabalhar, vai instruir,
vai auxiliar, vai consolar. Não, ele quis dizer que ele saiu da sua mesmice, pegou as sementes e semeou. Ele mesmo, sem esperar chamado algum. Raiou o dia e foi semear. Hoje, a gente é chamado a todo momento e não fazemos. A todo momento. É no trabalho, é saindo de casa, no ônibus, em casa, e a gente não propicia isso, a gente não coloca isso na prática. Por quê? Porque a gente ainda continua com o sair ainda muito germe dentro da gente. A gente precisa colocar isso na prática, o ajudar, né? Largou simplesmente as conveniências de si mesmo e saiu para ajudar. Isso, é isso que a gente precisa fazer. A gente não tem que esperar. Nós não temos que ficar de braços cruzados, não. Viemos para o trabalho de evangelho de Jesus, com os ensinamentos, com os nossos erros, com nossos acertos. Todo acerto vem de inúmeros erros. Então a gente precisa errar mesmo, vamos errar, mas vamos nos propiciar o acerto. Vamos entender onde estamos errando. E ele continua: o essencial, porém, será desfazer o apego excessivo às nossas comodidades, aprendendo a sair. Aqui ele fecha o raciocínio que a gente construiu, né? Colocando que vamos sair das nossas comodidades, que são excessivas, né? A gente se coloca sempre como, hoje não dá, hoje está muito quente, 37 graus em Belo Horizonte, eu não vou lá fazer isso não, né? Mas não é isso. A gente tem que pegar essa comodidade e transformar ela na nossa semeadura, né? Mas antes de tudo, saindo de nós mesmos. Essa mesma página. Agora eu vou falar sobre as sementes, né? Lá no livro Ceifa de Luz, no capítulo 50, Ante o Divino Semeador. Aqui, o Emmanuel vem trazendo uma coisa muito legal, mas eu vou trazer para a semente, um raciocínio para a semente, né? Ele escreve assim: lembremos da renúncia exigida à semente, chamada produção que se destina. Quando ele coloca a renúncia exigida à semente aqui, ele fala assim: a gente tem lá um silo cheio de sementes, e o semeador pega lá um saco com as sementes, né, e faz uma cova. E ele coloca uma semente, né, lá no solo, enterra, abafa ela lá. Aí essa semente, ela fica sozinha. Essa semente, ela fica envolta a uma terra escura, ao escuro. Essa semente, ela precisa fazer alguma coisa, porque ela está lá estagnada no meio do escuro. Aí eles colocam assim: atirado ao meio escuro da gleba, que é uma terra para produção, boa para produzir, em que lhe cabe desabrochar, sofre extremo abandono, sufocada ao peso do chão que lhe esmaga o envoltório. Aí ela se sente abandonada. Essa semente se sente sufocada pelo peso, pela pressão do solo que está nela lá, está esmagando ela. E ele escreve: sozinha oprimida, desenfaixa-se das forças inferiores que a constringem, a fim de que seus princípios germinativos consigam receber a bênção de Deus, a bênção do céu. Aí aqui a gente tem que pensar um tiquinho. Tudo aquilo que está deixando ela triste no abandono, sufocada e esmagada, ela usa aquilo para ela desabrochar, desenfaixar, tirar a casca para germinar. Então, quando a gente está numa situação muito triste, de desalento, igual foi o último mês aí de setembro, a gente tem que pensar que existe um propósito. Deus não vai colocar nada
muito enorme em nossos ombros. O fardo é do tamanho que a gente precisa carregar. É claro que se a gente ficar desequilibrado em emoções, em sentimentos, né, que são aqueles que giram e não encontram meio de se sair, nós mesmos promovemos o nosso desequilíbrio. Mas a gente tem que usar o desequilíbrio, as forças externas que nos impelem para crescer. A gente tem que usar isso tudo para promover o nosso crescimento pessoal, o nosso crescimento moral e o nosso crescimento no Evangelho de Jesus. Esse crescimento depende da gente, né? Por isso que ele coloca lá no livro anterior que ele saiu a semear. Não esperou ninguém chamar, não esperou ninguém falar com ele para ir, e ele saiu, ele mesmo. Nós precisamos fazer com que esse germe divino que a gente tem desabroche. Ele germine um pedacinho para encontrar as bênçãos do céu. Contudo, Emmanuel continua, contudo o mal se desenvolve, habitualmente padece o assalto de vermes, que lhe macula o seio, quando não experimenta a avalanche da lama, por força de temporais. Aqui ele fala assim, e quando você desabrochar e começou a germinar, vai vir outros intempéries. Mas a gente tem que continuar trabalhando. A gente tem que continuar com a perseverança. A gente precisa continuar trabalhando em prol disso, desse germe, desse fruto que vai acontecer lá na frente. A gente tem que ter fé. Ele coloca para a gente aqui que aquela semente, né, que está abandonada lá e sufocada no peso do solo, ela tem fé. Independente do que aconteça, ela vai germinar, vai crescer e vai dar novos frutos. Né? É da natureza. E isso é da gente. É da natureza. Se eu não concordo hoje, se eu estou totalmente desequilibrado por emoções ou por sentimentos, se não vai ser nessa encarnação, vai ser na outra. Eu vou desabrochar em algum momento. Vai vir um espeto e vai me cutucar para me desabrochar. Vai vir um verme lá e vai começar a me incomodar. Ou vai vir um temporal com lama e vai me incomodar. Mas eu tenho que germinar. E eu tenho que dar bons frutos. E eu tenho que vencer esses intempéries que acontecem com a gente. Ainda assim, obscura e modesta, a planta nascida crê instintivamente na sabedoria da natureza, que lhe plasmou a existência e cresce para o brilho solar. Novamente, ele vem aqui concluindo que, mesmo com tudo acontecendo ao nosso derredor negativamente, se a gente tiver fé e confiança, tudo vai dar certo. Se veio para mim, eu vou dar conta de resolver, eu vou dar conta de ajudar, me ajudar e vai dar certo. A gente precisa ter a nossa fé em primeiro lugar. Igual a semente, ela germina e dependente do que está acontecendo ao seu derredor, a gente precisa germinar também em função da nossa fé. A nossa fé e confiança é tudo. Aqui eu vou ler o versículo 4, 5, 6, 7 e 8 e vou entrar mais em detalhes no 8, tá? Novamente eu vou pegar a minha cola aqui, tá, Tamara? Porque e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. Aqui, quando Jesus falou que caiu à beira do caminho, né, a gente entende, né, que a gente está num caminho, a gente está numa linha, numa trilha. E a hora que a gente olha para o extremo do caminho, né, ou no extremo que a gente está indo, ou no extremo que a gente deixou, ou nas laterais, a gente foi a um extremo. E lá no extremo, na lateral, né, vieram as aves e as comeram. Então, esse caminho, né, é a linha
tênue é o meu equilíbrio. Eu estou em equilíbrio e eu tenho que continuar no meu equilíbrio para me continuar caminhando. É claro que de vez em quando eu vou sair do caminho, mas eu não posso ir no extremo. Eu não posso deixar que meu sentimento, as minhas emoções, as minhas tribulações do dia a dia me levem para um extremo. Senão eu deixo o caminho. O meu caminho é aqui, central, bem centrado, na linha tênue do equilíbrio. Eu quero continuar naquela linha tênue. É o meu objetivo. Eu não posso ser o extremo do caminho. É claro que eu não estou em cima da linha, igual equilibrista. De vez em quando, né, eu saio, mas eu quero ficar próximo a esse caminho, né? Aí as aves vieram e comeram. Essas aves são os nossos pensamentos, sentimentos íntimos, que quando eles ficam extremos, eles nos revolvem a ficar numa linha, num círculo vicioso de sentimento. Eu fico pensando, repensando, rememorando e penso novamente. A gente precisa sair desse círculo vicioso, porque eu tenho que continuar andando. Não, mas a hora que eu entro num extremo, né, num extremo de pensamento, eu paro, vou ao extremo do caminho e fico lá. Aí eu vou voltando para o caminho, mas eu volto lá no extremo, e volto para o extremo, e volto, e não continuo o caminho. Então eu fico estagnado. E quando ele fala aqui que são aves, né? Essas aves, na verdade, são os nossos venenos, os nossos próprios extremos, os nossos próprios pensamentos que a gente fica lá remoendo e remoendo, né? O 13,5. Outra parte caiu sobre o solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente. Por não haver profundidade da terra, por não haver profundidade da terra, a rainha do sol foi crestada, queimada, e por não pôr ter raiz, ressecou-se. Aqui eu vou fazer um paralelo assim. Quando cai um solo pedregoso, a gente tem que imaginar pedras grandes, rochas. Um solo produtivo, né, é uma rocha degradada, então ela é pequenininha. Uma rocha que não é degradada, ela é grande, eu consigo vê-la e apalpá-la. Olha a diferença material de uma rocha e de um degradado de uma rocha. Então, quando ele fala dessa rocha, desse solo pedregoso, são a gente está impregnado na parte material. Então, quando a gente fica muito impregnado nas coisas materiais do dia a dia, né, de ter e não ser, né, a gente queima tudo aquilo que foi semeado na gente, né, que é o versículo 6. Rainha do sol foi crestada, queimada, e por ter raiz ressecou-se. Então, quando a gente fica amarrado a essa rocha, né, que é material, né, que a gente quer aquilo grande para a gente não consegue colocar a raiz naquilo, a gente não consegue entender o porquê que a gente não. Porque eu estou atrelado a uma rocha grande, sendo que a gente pega um material degradado pequeno, que são várias rochas com vários valores, várias virtudes para germinar. Não, mas a gente gosta da rocha, né? A gente gosta daquela rocha bem grande, né? Uns gostam de uma rocha até maior, mas a rocha em si é tudo aquilo que a gente está apegado materialmente. No versículo 7, outra parte caiu sobre espinheiros. Os espinheiros subiram e a sufocaram. Eu vou pegar minha cola de novo aqui. Aí, esses espinheiros, o que é? É a gente não querendo receber instrução, né? Porque espinho é uma forma de proteção da planta. Só que esse espinho aqui é um espinho que eu quero me proteger. De quem? Da instrução que eu preciso receber, da boa nova. Porque, como no versículo anterior, eu estou tão apegado às coisas materiais que eu não quero receber a boa nova. O que me interessa é o agora. O que me interessa é o que eu estou vivenciando encarnado.
E não é isso que Cristo quis dizer para a gente, né? A gente tem que viver a vida do Espírito, não a vida encarnada. A gente precisa vivenciar encarnado, materialmente, uma vida espiritual. É isso que a gente precisa colocar no nosso dia a dia. E no versículo 8, né? Outra parte caiu sobre a terra, boa, e dava fruto. Uma 100, outra 60 e outra 30. Aí eu pergunto, quem é que foi o primeiro semeador disso tudo? Quem é que começou a plantar uma semente para dar uma boa árvore para um bom fruto? Jesus veio, nos trouxe a parábola, mas antes disso teve outros, tantos outros, né? Só que Jesus deixou exemplificado, né? Então ele está chamando a gente a dar continuidade a isso tudo, a dar continuidade nos frutos, nos bons frutos, nas boas árvores, nas boas atitudes. É isso que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia. Já falei, tá, tá. Agora eu vou entrar realmente no capítulo 51 do Palavra de Vida Eterna, né? E o capítulo chama No Solo Espírita. É um capítulo muito, muito promissor. A minha esposa até já fez um comentário desse capítulo. Ela me ajudou. Depois dos comentários dela, me ajudou nisso e eu gostei. Vamos lá. Referindo-nos à parábola do semeador, narrada pelo Divino Mestre, lembremos-nos de que o campo de vida, da vida, é assim como a terra comum. Nele encontramos criaturas que expressam glebas espirituais de todos os tipos. Glebas espirituais, gleba é o solo pronto para ser semeado. Aí Emmanuel escreve assim: homens calhaus, homens espinheiros, homens milhafres, homens parasitas, homens charcos, homens furnas, homens superfícies, homens obstáculos, homens venenosos, homens palhas, homens sorvedouros, homens erosões e homens abismos. E ali em amarelo eu coloquei homens searas, que tem no capítulo também. Só que eu já vou desenvolver aqui o que são homens calhaus. Calhaus é rocha dura. Eu expliquei no Evangelho, né, a situação da rocha, né? Quem de nós já não foi um homem duro com o irmão? Às vezes ele veio nos pedir socorro, mas a gente foi duro com ele. Às vezes ele veio nos ajudar, e mesmo assim a gente foi duro com ele. Então, muitas vezes, a gente é esse homem calhau no nosso dia a dia. Nós somos esse homem calhau quando alguém fala alguma coisa mal de mim para outra pessoa e eu fico sabendo. Nós somos essa pessoa. Mas em vez de ser uma rocha dura, a gente podia fazer uma oração, né? A gente podia transformar isso. Somos homens espinheiros, né? Espinho é a estrutura pontiaguda. Igual eu falei, o espinho é para proteger a planta. Mas às vezes, e a planta está lá quietinha, ela tem um espinho, né? Se eu for lá incomodar a planta, esse espinho, ele vai lá e cutuca a pessoa que vai incomodar a planta. Só que a gente usa o espinho não é para guardar alguém que vai nos incomodar, não. Às vezes eu uso o espinho para incomodar o irmão, né? Então, às vezes, a gente está espinhando alguém, indo na ferida dele, criticando ele, apontando o erro dele. Homens milhafres. Aqui, milhafres quer dizer aves de rapina. Às vezes, realmente, a gente é uma ave de rapina. A gente sobrevoa a nossa presa, né? Muitas vezes lá, e de repente a gente dá um bote. Quantas vezes a gente não fez isso? Ficou olhando o que podia me favorecer
e desfavorecer o meu irmão. Homens parasitas, aquele que come ou vive à custa do outro. Quantas vezes também a gente já não foi um homem parasita, né, com o irmão? Homens charcos, a água suja, né? Charco quer dizer água suja e parada. Quantas vezes a gente ficou parado, sem colocar a mão na charrua, sem produzir alguma coisa? Homens furnas, é uma caverna, né? Ou lugar escuro. Quantas vezes a gente não foi essa caverna para o irmão? Essa caverna ou esse lugar escuro? Homens superfícies, aquele que só tem a parte externa para mostrar, né? Só mostra aquilo que é visível aos olhos. Homens obstáculos, aquele que é uma barreira para o crescimento do irmão, é uma barreira para tudo que seja bom para o outro, que não seja bom para ele. Homens venenosos, né? Quantas vezes a gente já não foi aquela substância tóxica para com o irmão, né? Às vezes a diferença do veneno para o remédio é a quantidade, e às vezes a gente exagera na quantidade. Homens palhas. Palha é uma haste seca da planta, né? Então aqui quer dizer que quantas vezes a gente já não foi seco com alguém. Homens sorvedouros, aquele que promove o redemoinho, aquele que promove que o irmão fique naquele círculo vicioso. Homem erosão, aquele que desgasta o alheio, aquele que fica desgastando o irmão. E homem abismo, aquele que coloca uma profundidade sem fim para com o outro. E o homem seara, quem é este homem? Aí Emmanuel coloca assim: os homens searas, aqueles que reunindo consigo o solo produtivo do caráter reto, a água, as sementes divinas do conhecimento superior, produzindo as colheitas do bem para os semelhantes. Repararemos a vasta paisagem que nos rodeia, através da meditação e com facilidade, por nossa atitude perante os outros, reconheceremos de pronto que espécie de terrenos estamos sendo nós. Para a gente sintetizar isso tudo aí, o que a gente precisa fazer? A hora que eu começar a germinar em mim um homem calhau, um homem parasita, um homem obstáculo, eu tenho que ir lá e podar essa rama. Eu tenho que podar essa rama para nascer uma nova rama. Então, a hora que eu começar a ser um homem duro, como meu irmão, opa, peraí, eu estou sendo duro com ele, eu tenho que repensar isso. Eu vou ser mais amável. Opa, eu estou indo lá espetando justamente a ferida do meu irmão. Opa, peraí, eu vou podar esse homem espinheiro que tem em mim e vou passar a ajudar. Eu vou podar o homem venenoso que eu estou agora, né? Destilando veneno que está acontecendo com meu irmão. Vou fazer uma oração para ele. É isso que a gente tem que fazer. Aqui, Emmanuel traz para a gente que a gente está modificando o nosso automatismo do nosso dia a dia, os nossos velhos hábitos, o homem velho. Aqui a gente vai começar a podar todos esses homens aqui para se tornar um homem seara. Aquele que reúne consigo as qualidades e o caráter reto, a água viva, a semente divina, aquele que produz o bem para com o semelhante. E, para terminar, não sei se eu estendi muito, tá, Tamara? Eu vou terminar assim. E aquele que tem ouvidos, ouça. Obrigado, gente. Excelente, muito bom. Foi muito, né? Não, não estendeu nada, foi Não? excelente, muito bom mesmo. Nós temos algumas participações, algumas coisas para falar, mas que bom, né? Não. Foram excelentes sementes para todos nós. Exatamente.
E o bom é Na que no final verdade, a gente fica, né, com o pensamento de nos modificar. Em cima de todas aquelas qualidades dos homens, a gente precisa podar e colocar um outro homem para germinar. exatamente. E é essa a intenção até desse projeto, né? A gente Isso, realmente conseguir espalhar sementes. sementes, isso aí. Muito bom. Então, pensando, né, em tudo que foi falado, quando a gente tem lá aquela parte, eis que o semeador saiu a semear. Essa expressão, na verdade, parece até um convite, né, para que todos nós Isso. possamos estar abertos ao aprendizado, Ao não é? aprendizado, isso, ao trabalho, ao aprendizado, né? A promover novas sementes, né? Então, toda vez que a gente fala saiu a semear, é um contexto muito grande, é um contexto que fala assim, das sementes, do trabalho de sair, promover a germinação do seu germe divino e frutificar, né? Trazendo o um entendimento com o meu irmão, trazendo o um entendimento com o meu próximo, trazendo o melhor para ele. Muito bom. É isso aí. Agora, outra coisa também muito interessante, né, da gente pensar, porque a doutrina espírita, na verdade, ela trabalha com a gente a semente e não o Isso, fruto. exatamente, isso aí, Tamara. Sempre na semente, a gente sempre tem que trabalhar nisso, né? É claro que o cara que trabalha com a lavoura, ele vai sujar a mão, uma hora ou outra, né? Vai lá mexendo na terra, ele vai sujar a mão. Mas se não sujar a mão, não vai aquela semente germinar e produzir bons frutos. Ótimo, excelente. Pessoal aqui mandando, todo mundo parabenizando, gostando muito da palestra. E a gente também vê, né, outra questão. As sementes que caíram ao pé do caminho e não chegaram a germinar. A germinar. E aí a gente tem um comentário aqui. E quando as sementes caem em um solo infértil? Infértil é aquilo que eu expliquei. Vamos fazer um paralelo com o solo pedregoso, né? O solo, se a gente for pegar, o solo somos todos nós, os homens. Nós estamos aprendendo. Então, o solo ele é infértil agora, mas em algum momento esse solo ele vai passar a ser fértil. Por quê? Como eu falei, a gente precisa entender o nosso derredor, né? O que é? Para mim ajudar aquele irmão que é o solo infértil, eu preciso conhecer a sua necessidade. Isso é uma caridade, entendeu? Então, eu não estou aqui para ser o psicólogo, eu não estou aqui para ser. Não, mas eu estou aqui pelo menos para tentar ouvi-lo, tentar entender, tentar ajudar ele, né? Se eu não consigo ajudar sozinho, eu posso chamar até mais gente para me ajudar, para ajudá-lo. Então, é sempre assim. Se eu estou andando na fila e estou na frente, eu vou estender a mão quem está atrás. Mas eu nunca vou deixar estender a minha mão para frente, entendeu? A gente sempre faz assim. É aquela correntinha. É uma mão para frente, mas vão estender a mão para quem está atrás também. Então, esse solo, hoje é infértil, mas em algum momento ele vai virar um solo fértil. Sim. E tem uma coisa interessante no livro O Evangelho dos Humildes. Eles falam uma coisa bacana, que também vai dentro do que você falou, que é não ser indiferente. Vai chegar, né? A gente vai se aproximar do Evangelho, a gente vai ouvir as lições, a gente vai aprender com ele, mas se dentro do coração você não sentir esse ensinamento e por comodismo a gente achar que está mais fácil abandonar, Abandonar, sair isso. fora e deixar para lá, né? Na verdade, esses são os terrenos que também são inférteis, né? Isso. E assim, eu vejo, sabe, Tamara, que isso acontece muito, né? Isso a gente vê muito, né? É, na, na nossa casa acontece muito, em outras as casas acontecem, em outras religiões também acontecem. Mas Sim. como a gente
está falando de evangelho, né, só de espiritismo, nós estamos abrindo os olhos para o evangelho. Então, assim, em algum momento, aquele irmão que ficou no comodismo e deixou para lá, achando que ele estaria na paz, em algum momento ele vai perceber que ele deixou de trabalhar e vai ter que trabalhar lá na frente, para ele mesmo. Uhum. E, na verdade, quando a gente para para pensar, né, não é fácil se dizer espírita. Não é fácil ter essa responsabilidade, porque Não, a quem muito foi dado, muito será muito será cobrado. cobrado, exatamente. Né? Mas a gente não pode ficar ser apegado ao muito será cobrado, porque agora a gente vai parafrasear também. Só será colocado o peso no ombro que é capaz de carregá-lo. Então, né? Então, e a gente tem que ter fé. A gente tem que ter a confiança. Então, assim, não tem um fardo mais pesado para o meu ombro. O fardo é aquele que a gente está apto a carregar. Sim. E até pensando nisso, né, a gente pode até fazer outra reflexão. Quando fala lá, e outra caiu entre espinhos, e os espinhos Isso. cresceram e sufocaram. Né? Nesse momento, a gente pode até pensar que às vezes esses espinhos eles são frutos do que a gente já tem na nossa Exatamente, na cabeça, nossa cabeça, né? exatamente isso. Porque a gente é criado com vários hábitos, né? E cria o automatismo. Então, essa quebra do automatismo com o entendimento do evangelho, com o entendimento moral, é muito importante, né? A gente se conhecer é importante, né? A gente saber o que acontece ao nosso redor é muito importante, né? Não estamos sós, a gente tem que ser humilde para pedir ajuda, a gente tem que ser humilde para ajudar. O legal dessa parábola que mostra que humilde para ajudar e humilde para ser ajudado. Sim. E sobre ser uma boa terra, a Lucila até chama a atenção aqui, né? Que não é somente, igual você diz, para os espíritas, mas para todos aqueles que acreditam na força superior atuante para o nosso crescimento. É, Boa terra somos todos nós, todos né? nós, isso E, aí. e isso vira um processo natural, né? A semente, quando ela cai no solo, no terreno que é fértil, né? No solo fértil, significa que a gente já tem um coração amadurecido, porque às vezes a gente recebe o chamado, mas a gente não o atende. Não Então a atende. gente precisa mesmo de ter um amadurecimento para realmente atender a esse chamado, acatar os novos aprendizados, renunciar ao que é antigo, ao que a gente tem de ruim, que a gente traz no nosso E organismo. o nosso comodismo lá, opa, ficar no meu quadradinho aqui, né? Todo E mundo às vezes pensa não é nem só dessa nossa isso, existência, vem de várias a outras. resistência, exatamente, né? Mas a gente tem que saber quebrar essa casca da semente, né? Vamos quebrar essa casca para germinar. Uhum. E outra coisa interessante também é a questão de que, né, cada um vai produzir, cada um vai germinar, cada um vai deixar florescer à medida do seu grau de, como eu De, disse, amadurecimento, adiantamento espiritual. isso aí, Uns vão produzir mais, outros menos, e eu acho que a gente tem que entender que faz parte da caminhada de cada um, né? isso. Tanto é que lá no próprio Evangelho fala assim: deu fruto, uns 100, outros 60, outros 30. Ele não colocou a medida que a gente precisa dar frutos. Você vai dar os frutos que você está plantando. Então, faça a plantação, faça a sua lavoura dar frutos. Uhum, muito bom. Agora que nós estamos bombando, cheio de comentários, a Jéssica ela traz para a gente o seguinte: a colheita sempre é certa, por isso devemos nos esforçar para sermos semeadores do bem. O melhor caminho sempre é o do conhecimento, somos eternos aprendizes. Isso, Muito bom, muito Jéssica. bom. Pessoal parabenizando. A Arlene fala, né, sobre a importância de estarmos abertos à reflexão dos nossos próprios atos. A Arlene é minha prima. Ah!
Tá vindo aí também. O André traz aqui para gente. Penso que para germinar temos que ter fé, apesar do solo às vezes ser impróprio. Conforme você disse, temos que ter fé que um dia esse solo vai deixar de ser impróprio. Isso aí. Mas eu acho que só da gente estar aberto, Essa modificação esse já solo ele já se torna fértil. isso já é o primeiro passo. Já é o primeiro Às vezes passo. a gente está querendo que dê os 100 frutos, os 200 frutos, mas às vezes é esse o fruto que a gente dá conta de Isso, às produzir vezes é o agora. fruto que a gente está querendo que seja, não é o ideal, né? Se a gente está com aquele fardo para dar um fruto, opa, é esse fruto que Deus quer que a gente faça agora. Muito bom. E aí a gente tem aqui o Johnny Cruz conversando com a gente, ele traz algumas perguntas. Então ele Ok. fala, a pessoa que. Deixa eu só ver aqui. Pronto, voltou. A pessoa que se mata, por que sempre é punida ainda mais por Deus? Deus não é clemente? Ele não sabe que a pessoa que tira a própria vida por não suportar o inferno da dor não tem ainda a evolução adequada para superar e não se matar? A todo suicida é dirigido castigos severos? Não há piedade? Ele sabe que se a pessoa se matou e não tinha evolução suficiente para suportar, ele observa isso? A pergunta dele é boa, extensa, mas é boa. Vamos lá. Quando a pessoa ela tira a própria vida, né, ela não é punida, né? Deus não pune ninguém. A primeira coisa que a gente precisa pensar é Deus não pune, né? A pessoa vivencia o restante da vida encarnada dela lá onde ela está, na situação em que ela se encontra. Deixa eu exemplificar. Quando a gente tira a própria vida, né, ele vai para o umbral, e lá no umbral ele fica revivendo todos os momentos que ele está tirando a própria vida do restante do tempo que ele tinha para ficar aqui encarnado. Pronto. Então eu expliquei. Então Deus não pune, né? E ele completa aquela parte de encarnado que ele fica aqui na Terra, rememorando, revivendo a situação que ele suicidou. Então ele que se pune pelo comprometimento que ele fez com a própria vida, né? Deus não está punindo ninguém, não. Aí ele falou mais o quê? Deus Aí ele pune. pergunta se ele não leva em consideração a dor que a pessoa está se sentindo ao realizar isso, ao É, realizar esse ato. isso. Deus pensa nisso. Tanto é que quando a pessoa passa por essa fase, né, de ficar revivendo o seu suicídio até completar os anos que eles teriam que ficar aqui encarnado, um irmão de uma colônia vai lá, recupera ele e traz ele para uma colônia. Isso explica bem lá naquele livro da Memórias de um Suicida. Tá? Lá explica detalhadamente o que acontece com os suicídios. Mas Deus não pune. E esse irmão, ele se arrepende. No livro do Memória Suicida, tem um rapaz lá que ele insiste em voltar, para ele ver como é que está a família dele, porque ele se arrependeu e ele sentia que a família ficava se perguntando e ficava lá pensando que ele suicidou por culpa minha. Então, a esposa, a mãe, o pai ficavam, não, ele suicidou por minha culpa. E esse pensamento dos encarnados aqui, apesar do apoio da colônia espiritual, sempre na noite lá ficava ele rememorando isso. E ele, eu tenho que ir lá visitar eles para falar com eles que foi tudo culpa minha, não foi nada culpa deles e tal. Você não pode ir lá, que você não está preparado, para você voltar. E tal. Não, mas eu quero. Ele insistiu e voltou. E ele ficou muito mais perturbado. Então, a perturbação do suicida em si, o próprio suicida constrói para ele. É claro que o suicida encarnado, preste a cometer o ato, ele precisa de ajuda.
ele precisa de companhia, ele precisa ser ouvido, ele precisa de mais, ele precisa externar tudo aquilo que ele está sentindo, porque é um grau de sentimento que está tão grande que ele não consegue ele mesmo absorver. Se ele não começar a colocar para fora, se ele não começar a colocar isso para alguém, ao menos ouvir e entender a situação dele, realmente ele precisa de ajuda. Mas ele supera, tá? Deus é clemente, Deus é misericordioso, sim. Mas os males aqui que a gente fez para a gente mesmo, nós vamos passar eles na vida espiritual. Exatamente. E Johnny, nosso amigo, na verdade, né, a gente vai continuar a viver depois da morte. Então, o suicídio é uma ilusão. A gente precisa, na verdade, é de procurar ajuda. E essa ajuda, ela vem sempre do Mestre. Você pode pedir a Deus, peça ajuda a Jesus, peça que a espiritualidade amiga possa abençoar e até mesmo suavizar o que você possa estar sentindo, né? O importante é isso. Deus, ele é misericórdia. Graças a Deus, antes de justiça, ele é misericórdia. Porque se ele fosse só justiça, a gente íamos estar todos perdidos. E realmente nós estamos num planeta que é de provas e de expiações, mas não significa que nós vamos ser todos infelizes. A gente vai ser feliz dentro do que este planeta nos permite. Por isso, o importante é sempre procurar ajuda, ter certeza de que os dias nublados, eles passam. Chico Xavier, que era aquele ser de luz extrema que veio para a Terra, ele disse que todas as vezes que ele começava a ficar muito desesperado, e ele fala que na encarnação dele ele não teve um dia que ele tenha ido dormir sem chorar. Então imagina, Chico Xavier, com aquela missão de luz dele, não teve um dia que ele foi dormir sem chorar. E ele dizia duas coisas. Primeiro, que toda vez que a dor apertava muito, ele pedia por Jesus, ele direcionava diretamente a ele a prece, pedindo o auxílio e o bálsamo. E a segunda situação é que quando ele estava em muito sofrimento, ele pediu a Emmanuel que levasse a dor dele a Maria, a mãe de Jesus. E Emmanuel trouxe o recado de Maria para ele, que serve para todos nós, que é: tudo passa. Tudo passa. Então, o choro ele pode demorar uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Isso aí. Então, procure ajuda, saiba que você é muito importante, que Deus olha por todos nós e que ninguém nunca estará sozinho. Tá bom? Muito bom. Excelente. Então, ó, muitas parabenizações, o pessoal gostando muito. Parabéns da Renata, do Robert, da Jéssica. O pessoal todo adorou. Que joia. Amei. Que Que bom. essa Obrigado, viu? semente seja brotada em nosso coração, Isso. né? E que a gente possa germiná-las, que a gente possa regá-las todos os dias e conseguir mesmo fazer florescer e crescer, né? Deixa eu ver só se tem mais algum comentário novo, o pessoal trouxe. É isso aí, pessoal. Muito obrigada. E aí, para a gente finalizar, eu vou ler uma letra de uma música Ah, que que eu bom. acho que ela deu certinho, 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 que ela se chama Aprendiz, de Tim e Vanessa. Ah, que bom, eu gosto deles. E ela vem certinho para o que a gente está vivenciando aqui. Então, ela é de toda a palestra, né? Como alguém que encontrasse a luz depois de andar e andar procurando o caminho. Como alguém que, enfim, já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas. Percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir
as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas. Percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui, para entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim. E nesse vai e vem, sei que voltarei para cuidar da flor, acalmar a dor e ser feliz. Ah, que lindo, que bom. Muito bom. Então, Gleison, mais uma vez, muito obrigada. Obrigado a você, nossa, E obrigada excelente. a todos os nossos amigos que estiveram aqui. Compartilhe esse vídeo, leve essas palavras, leve essas sementes para mais Isso, outras pessoas. isso aí. Muito obrigada, viu? Obrigado a você. Obrigada, pessoal. Obrigado, gente, muito Tchauzinho. obrigado. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.